Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta e aproveitando esse período pré-reprodução, nós convidamos o especialista Guto Arguello, da empresa Reprodução MT, para conversar com a gente sobre as técnicas de reprodução, estação de monta, FIV e ATF. Então eu gostaria de desejar a você, Guto, que você seja bem-vindo, que você goste da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. E obrigado principalmente pela presença, de estar aqui conversando com a gente, disponibilizar um pouco do seu tempo aí para vir trocar uma ideia sobre reprodução com a gente. Seja muito bem-vindo. Ô, Léo, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar participando aqui com vocês desse programa. Estou aqui com um imenso prazer e é uma satisfação. Maravilha. Guto, primeiro eu queria entender como começa a sua história, com o seu envolvimento com o setor rural. A gente conversou um pouquinho antes aqui em off, né? Você contou um pouco da sua história. Queria que você desse uma resumida nela, por gentileza. Então, Léo, um resuminho da minha história. Eu sou filho de pequeno produtor, neto de produtor. Meu pai sempre me incentivou. A gente tinha uma pequena propriedade no município de Juara, no interior aqui do Mato Grosso. Desde muito novo, ele me levava para a fazenda junto com ele e, cara, e aquilo ali é coisa de infância, né? Você começa a ter esse contato com gado, com cavalo. Na época, quando eu mais criança, né? Mais com cavalo até. Eu fiz, inclusive, veterinária por conta de... Eu achava que eu iria trabalhar com equino, mas hoje eu estou aqui trabalhando com bovinos. Mas só para dar essa introdução aí, foi através mesmo dos familiares. Minha mãe me levava nas férias de ônibus para Juara, era uma eternidade essa viagem. Você entrava num ônibus aqui, de noite, chegava lá no outro dia, de noite, 24 horas de viagem. Eu tentava passar nas provas ali do terceiro para o quarto bimestre, tentar fechar as notas ali tudo antes do quarto bimestre, para não precisar ir até aquelas últimas provas, para tentar ter mais tempo de férias para ir para a fazenda. Então, assim, eu ficava ali, tinha que estudar muito e para tentar ter essa folga ali para ficar com os animais. Então, assim, é uma coisa muito de infância mesmo. E aí nunca parou, né? Nunca parou, meus pais sempre me incentivaram e hoje, assim, me sinto bem realizado. É uma profissão complicada, veterinária, desgastante, às vezes pouco valorizado pelo conhecimento que exige, pela dedicação que exige. Mas eu, sinceramente, não tenho. Eu acho que depende muito da pessoa. Eu não tenho o que reclamar, não, da profissão. Você, só pontuando, você é médico veterinário formado pela Universidade de Cuiabá, tem mestrado pela UFMT em reprodução animal, e eu queria entender um pouco de como foi esse lado que você escolheu da reprodução. Perfeito. Então, vamos lá. Sim, sou formado pela Universidade de Cuiabá. E durante a faculdade inteira, estudava, obviamente, todas as matérias, tinha que passar em todas as disciplinas, mas sempre queria mexer com grandes animais. Então, ali na faculdade você já começa, apesar de você ter que cumprir as cargas horárias, né, de pequenos, de aves, de suínos e tal, a primeira coisa era dividir ali, e eu acho que isso é natural. Você dividir, eu vou para o lado de pequenos animais, pequeno porte, vou fazer clínica, ou outra coisa em pequenos animais, ou vou para o lado ali de frigorífico, de inspeção, ou você vai para o lado de diagnóstico por imagem, tem várias opções, né? Parece que veterinário é aquela pessoa que você liga, vai atender seu cachorro, vai atender sua vaca. A gente tem essa coisa aí. Não é assim, né, cara? Veterinária, medicina veterinária, né? É uma medicina. Então você tem várias espécies, várias áreas. E só dando um exemplo do cachorrinho, né? As pessoas me perguntam, você está às vezes numa fazenda, o cara, vem aqui, atende meu cachorro e tal. Eu falei, cara, não é minha área, né? E hoje realmente não é, nunca foi, na verdade, né? Quanto mais tempo você passa em outra área, menos você lembra das coisas que você aprendeu. Exatamente, apesar de você ter estudado bastante, né? Eu sempre gostei bastante de estudar, ali mais recém-formado, você acabava ajudando as pessoas, ele falava, não, isso aqui você faz isso, faz aquilo, mas você vai se desprendendo daquilo ali e se especializando no que você gosta, né? Enfim, a faculdade inteira foi voltada para eu pensando que iria ser veterinário de equinos e não sabia em que área de equinos, mas eu queria ser veterinário de equinos. Gostava de esportes equestres, né? Participava aí dessas provas aí, prova de laço e tal, sempre legal. Gostei muito dessa parte rural, né? Só que aí no último semestre ali, cara, eu comecei a fazer estágio. No último não, sei lá, do terceiro, quarto ano para frente, eu comecei a acompanhar os veterinários de equino.
fazer estágio aqui em Cuiabá, aqui na Baixada Cuiabana, fazia estágio com um, com o outro. Aí você entende a rotina, né? Fala, cara, será que é isso aqui, cara? Eu via o que eles passavam, tratava animal com cólica. Não que hoje a minha área é menos corrida que a deles, mas era uma área também bem pesada, assim, bem penosa. As pessoas passavam noites com cavalos ali tratando de cólica, por exemplo, e às vezes perdia o animal. Isso acontece até hoje, o animal vem a óbito e aí o dono falava, não, obrigado, tipo assim, você não fez nada, né? Então, Se assim, não salvou, e até uma dica, né? Que não é para os estudantes irem para o lado do equino, mas tem que formatar isso aí, tem que ter uma forma disso aí ser bem feito, igual é na medicina humana, né? Enfim, aí no final fui vendo que, cara, não era aquilo ali que eu queria. Sempre, ainda continuo gostando de equinos, mas eu falei, não, eu vou mexer com outra área. Também gosto de bovinos, vou começar a estudar. E durante no finalzinho da faculdade, comecei a ter afinidade por biotecnologia da reprodução. Falei, isso aqui é uma coisa que me interessa. E aí sempre fui muito focado em tudo na vida, né? Falei, não, se é isso aqui que eu gosto, eu vou me dedicar. E aí fui buscar onde que teria o melhor estágio possível para eu poder fazer o estágio final. E aí achei em Brasília o Senargem, que é o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que aí envolvia toda a parte de reprodução, pesquisa, biotecnologia, melhoramento genético. Falei, cara, é isso que eu quero. E aí, graças a Deus, consegui uma vaga lá, entendeu? E foi ali que me despertou. Ali mesmo falei, não, agora eu estou na área que eu tenho certeza que eu vou me dar bem, pelo menos vou fazer o melhor possível, né? Perfeito. Aí, bom, você acaba voltando para o Mato Grosso, começa já a atuar no campo, certo? E aí eu queria que você desse um panorama do que você observou que o Mato Grosso tinha de gargalo nesse sentido de reprodução bovina e o que hoje a gente pode dizer que alavancou o estado, porque eu acredito que foi bem na época desse crescimento, dessa tomada do primeiro lugar do Mato Grosso, ser o maior rebanho, o que mais abate. Sim, então, eu queria que você desse esse panorama. Eu lembro que em 2004, posso estar enganado assim, às vezes com um ano, mas não vai fugir muito disso, mas em 2004 eu fui fazer um curso de inseminação artificial, era estudante ainda, foi eu e mais 3 colegas da universidade mesmo, fomos fazer um curso de inseminação artificial em Sertãozinho, onde tinha uma central de inseminação lá, e aí naquela época até os livros de inseminação falavam que o maior rebanho era o Mato Grosso do Sul. E aí eu levantei e falei, não é o Mato Grosso do Sul, no meio da aula lá, né? É o Mato Grosso passou. Então, assim, eu acho que foi nesse ano, porque inclusive o material ainda falava que era... Então isso ficou bastante marcado para mim, assim, falou, não, deve ter sido ali 2003, 2004, que foi essa mudança. Mas, enfim, eu voltando lá para o estágio curricular, fiz o estágio curricular em Brasília, no Senargem, e ali eu tinha orientadores muito bons mesmo. Então, assim, fui muito feliz de ter feito esse estágio. Hoje, quem tiver essa oportunidade tem que ir mesmo, porque é ali que acaba formando muito sua base de conhecimento. E eles exigiam muito da gente, tinham que... Primeiro dia que eu cheguei lá, o professor orientador chegou e falou assim, ô Guto, tá vendo aquele carro ali? Tô, pega esse carro ali. Tá vendo aquele ultrassom? Tô, pega aquele ultrassom ali. Que ele tem um curral daqui 2 km. Você vai lá e faz o mapeamento da dinâmica folicular, que é o ovário das vacas, como é que tá, o que está acontecendo, vamos falar assim, na parte reprodutiva da vaca, e me traz aqui. Aí eu fiquei quieto, me deu aquele gelo, né? Eu falei, cara, eu nunca peguei um ultrassom na vida. Eu vi na faculdade, só vi um ultrassom. E o cara tá me mandando eu pegar um ultrassom, ir lá e fazer o mapeamento da dinâmica folicular. Gelei, né? Falei, cara, tô morto, vou embora amanhã, porque eu não sei fazer isso, né? Mas foi excelente, porque eu fui atrás de quem sabia, eu falei, peraí, deixa eu pensar, calma. Tinha uma menina fazendo mestrado lá em Brasília. Aí eu falei, vem cá, cara, eu não sei fazer isso, eu sei, assim, fiz curso de inseminação, mas é só também. Ela falou, calma, vou te ajudar. Ela foi lá comigo, começou a me orientar, tal, foi me ensinando, eu trouxe aqui o relatório, professor. E aí você vai aprendendo meio assim, ou seja, ou você aprende mesmo, ou você vai embora mesmo, né? Então é um estágio até diferente de outras empresas hoje. Se você for fazer um estágio, às vezes, numa empresa comercial igual a nossa, você vai aprender muito. Só que às vezes você não consegue executar muito, né? Você acompanha muito, mas você não consegue executar muito. Não é porque a gente não quer deixar a pessoa aprender, mas tem muita coisa envolvida, né, cara? Às vezes muito risco e dinheiro, né? Investimento. O cliente vai, compra uma vaca, paga um preço alto no animal
e você tem que multiplicar aquilo ali da melhor forma, sem judiar do animal, sem explorar demais, saber esse equilíbrio. Enfim, então assim, o estágio foi dessa forma. Sobre o Mato Grosso, eu estava já numa fase de fazer o mestrado em Brasília mesmo, porque eu estava gostando de ficar no Senargem, aprendia muito. E aí chegou um orientador, identificando o meu perfil, ele falou, cara, beleza, você gosta de estudar, gosta de pesquisa, não estou cortando você de fazer o mestrado. Inclusive, ele assinou uma carta de recomendação para eu entrar no mestrado. Passei na primeira prova, aí depois ia ter uma segunda prova, segunda fase da prova do mestrado em Brasília. Ele falou, bicho, dá uma pensada, será que não é melhor você ir para o Mato Grosso? Lá tem campo, está crescendo, tecnologia é pouca, né? Ou seja, tem um rebanho, mas não tem a tecnologia. Vai para lá e depois, se você achar que não é a sua área, você quer voltar, bicho, nós estamos aqui de portas abertas. Peguei a mala no outro dia e vim, cara. Aí vim e eu falei, cara, é isso mesmo, eu vou pelo menos tomar umas porteiradas na cara lá. E aí voltei para cá e realmente era um ano que a inseminação artificial já existia, mas não do jeito que é hoje, era uma outra forma de inseminação. E aí a gente veio, eu juntei com um amigo meu, montamos uma pequena empresa, começamos a prestar um tipo de serviço mais dando chance para o produtor ter uma tecnologia de inseminação de uma forma que hoje é conhecida como IATF. Naquela época, em 2004 para 2005, estava muito no início. Então, assim, eu acho que eu posso falar que eu, Guto, e a reprodução, a empresa, participou desse começo aí de alavancar essa tecnologia tanto de inseminação artificial em tempo fixo, quanto da produção in vitro de embriões e todas as outras tecnologias que vieram a partir dessas, a gente estava participando do desenvolvimento. Guto, você falou agora do seu retorno para o Mato Grosso e eu queria que você comentasse um pouco do início da empresa, da Reprodução MT, por gentileza. Perfeito, Léo. Então, quando eu voltei para cá, como eu falei, montamos uma empresa, eu e um colega meu de faculdade. Começamos a trabalhar com essa prestação de serviço em IATF, que até então o que existia era inseminação artificial de forma convencional, através de observação de cio, mas com todo esse treinamento, todo esse conhecimento que a gente tinha, a gente começou a prestar serviço com IATF já, a gente já entendia como que essa tecnologia funcionava, de forma aplicada mesmo, não era mais em pesquisa. E aí começamos a prestar esse serviço e com a transferência de embriões de forma convencional também, que é o que a gente chama, que era a TE através do lavado uterino. Seria uma tecnologia em vivo mesmo, né? Então você produzia os embriões nas doadoras de embriões de forma dentro do útero dela, sem você precisar de trabalhar com o laboratório, que seria o que a gente faz hoje, que é o in vitro, né? Então, assim, tentar explicar de forma mais clara e mais básica também, qual que é a ideia de você usar uma tecnologia? As tecnologias que existem hoje são a inseminação, que é para quê? É para você multiplicar o material genético do touro. Então, hoje você tem disponível nas centrais de inseminação touros melhoradores, né? Que são touros superiores geneticamente. Você escolhe o que vai atender a sua demanda. Não, eu preciso de touro que vai me dar, se for no caso de um rebanho leiteiro, vai me dar filhas boas de leite, vão produzir muito leite. Se for num rebanho de corte, também tem o leite dentro do corte, né? Uma vaca tem que ter um bom maternal, uma boa habilidade materna. Não para você tirar leite dela, mas para ela desmamar um bom bezerro, né? Então também tem as características maternais na escolha do reprodutor. E as outras características, acabamento de carcaça, área de lombo, características de desempenho, ganho de peso, peso sobre ano, peso a desmama, circunferência escrotal, características reprodutivas, enfim. Hoje você tem as centrais de inseminação que tem esse material genético, você escolhe o touro, ou o produtor, ou o assessor, escolhe o touro que vai atender aquela propriedade e aí você dissemina a genética do reprodutor. Mas e os criadores que têm as melhores vacas, né? Como é que vai disseminar, como é que vai maximizar? Pô, tem uma vaca, mas ela só me dá um bezerro por ano. Então esse era o desafio lá atrás, né? Então, vamos criar uma tecnologia, igual faz com a inseminação, para a gente multiplicar o material genético das fêmeas. E aí vieram as tecnologias de transferência de embrião de forma
Hoje a gente chama de convencional, né? Mas na época era o que existia era uma revolução, mais moderno, né? Então era através de uma terapia hormonal, através de medicamentos, você estimulava o ovário dessas doadoras de embrião. Ah, Léo, você comprou uma vaca importante, com excelentes características, e você ia atrás da gente para multiplicar. Eu não quero que essa vaca tenha um bezerro por ano, eu quero que essa vaca tenha 10 filhos por ano, 20, 30 filhos por ano. É possível? É, através da transferência de embriões. Então a gente fazia uma terapia hormonal nesse animal, estimulava ela a produzir, ao invés de um óvulo, produzir vários óvulos. Você inseminava essa doadora, 7 dias depois da inseminação dessa doadora, você faria um lavado uterino nela, coletava os possíveis embriões que estavam dentro do útero dela, avaliava isso ali de forma microscópica, ali, através de uma lupa, chamado estereomicroscópio, escolhia os embriões viáveis e transferia no mesmo dia na barriga de aluguel. Ou seja, tudo isso era uma forma mais natural, né? Então, tudo, por isso chamado in vivo a técnica, né? Não tirou do animal, você tirou de um animal para passar para outro animal. Que até dava mais respaldo para a fêmea, porque o resultado dos filhos dela entrava nas contagens também para a pista, né? Não, exatamente. Aí começou a ter aquela fase de família, né? As famílias, né? Opa, esse bezerro é da família da vaca fulana, esse bezerro é da família da ciclana. E aí não eram os touros que ficavam, obviamente os touros tinham um peso enorme, né? Mas as vacas começaram a ficar conhecidas, né? Isso é importante, né, cara? Que a gente acha, não. Antigamente falava, meu pai falava isso pra mim, a vaca é forma, né, cara? Usa a vaca, qualquer uma que você usar, ela é só o recipiente ali. O que manda é o touro que você vai colocar ali dentro. E não é verdade, né, cara? Então, assim, a gente tem que respeitar o conhecimento dos antigos, mas não é verdade. Você sabe que o touro contribui com metade daquela genética. Você tem metade genética do seu pai, metade da sua mãe. Todo mundo é assim. Obviamente, tem algumas características que predominam mais, né? Tem pais que são mais consistentes. Isso é no humano e é no bovino que também. Repassam mais. Exatamente. Tem touros que a gente vê. Esse touro, ele imprime, ele é consistente. Ele, independente da vaca que você usa, ele vai mandar aquela característica. Mas e até qualidades que se somam. Hoje a gente fala um pouco de marmoreio no Nelore, inclusive. Alguns exemplares possuem isso e a vaca manda muito. Até na qualidade de carne com cruzamento com Angus, você pode até falar melhor que eu sobre isso, se a vaca é muito boa, a Nelore é muito boa, a forma é muito boa, ele amplia aquele benefício que o touro traz. É perfeita a sua colocação. Hoje a gente vê muitos estudos procurando o quê? Qualidade de carne, né? Então hoje é muito falado, né? O pessoal fala, não, eu quero fazer um gado, mas não quero só um gado que ganhe peso, eu quero um gado que além de ser pesado, além de ir lá no frigorífico e pesar X arrobas, eu quero ser pago por uma carne de melhor qualidade. E aí existem os estudos para isso, né? Exatamente para essas características, né? Que são medidas através do marmoreio, que é uma característica da carne, aquela gordura entremeada, que é diferente da gordura subcutânea, né? Aquela gordura de acabamento, né? Que também é importante na época, na parte do frigorífico, né? É muito importante tanto para o frigorífico, como é importante para outras características do animal, entendeu? Animais que dão acabamento, eles tendem a ser mais precoces, entrar em reprodução mais cedo, porque aquela gordura que está ali, ela vai mandar uma informação, tem uma substância que vai mandar uma informação para o cérebro da fêmea e falar, opa, eu estou pronto para reproduzir. Então, quando você vê raças britânicas, por exemplo, você citou o Angus, que são muito precoces, tanto sexualmente quanto em precocidade de botar acabamento, botar gordura na carcaça, você vê como isso é correlacionado com precocidade sexual. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, as raças britânicas, as fêmeas emprenham cedo, parem cedo, desmamam um bezerro mais cedo e hoje está se buscando isso no Nelore também através desse conhecimento. Ou seja, a fêmea é indispensável. Entendeu? As fazendas que a gente trabalha hoje em melhoramento genético, o pessoal valoriza muito a vaca, né? Assim, inclusive hoje, alguns criadores que a gente trabalha, eles brincam, falam, cara, eu tenho vacas que você pode pôr vários touros diferentes e elas vão segurar, ou seja, ela que manda, entendeu? Você põe 2, 3 tipos de acasalamento nela e ela vai dar bezerro bom. Guto, agora só para a gente empacotar a FIV, certo? Queria que você resumisse a tecnologia, qual o benefício dela? Então, Léo, o maior benefício da FIV é você ter as suas melhores doadoras
que são as vacas superiores dentro do seu plantel, dentro do seu rebanho. E não adianta o criador falar que não tem. Todo criador, todo plantel vai ter o animal bom, o médio e o ruim. Qual que é a grande dificuldade dos criadores? É identificar, é medir, cara, é viver o animal. Então os criadores que a gente atende que têm sucesso são os criadores que têm o rebanho na mão. Na mão que a gente fala é assim, planilhado. Ah, mas preciso ter um programa, um software, tecnologia. Se tiver, se conseguir é bom. Mas se não tiver, cara, você anota. Ah, essa vaca desmamou um bezerro de tantos quilos. E aí, essa vaca todo ano desmama um bezerro bom. Essa vaca todo ano emprenha. Pô, então é uma vaca importante no meu plantel. Entendeu? E aí dentro dos rebanhos que participam de programas de melhoramento genético, isso acaba ficando mais fácil, né? O cara consegue ter as avaliações genéticas e vai escolher a doadora. Então a doadora nada mais é do que uma fêmea que ela tem potencial genético superior dentro daquele rebanho, ou dentro daquele grupo, ou dentro de várias fazendas que são comparadas dentro do mesmo programa. E aí você quer potencializar o máximo daquela fêmea, ou seja, você quer tirar o máximo de descendentes dela. Então essa é a grande diferença da FIV. E aí, através de uma aspiração folicular, você vai entrar com uma sonda, com um aparelho de ultrassom no ovário dessas fêmeas, coletar os óvulos dela, os ócitos ou óvulos, levar isso para um laboratório num intervalo mais curto que você conseguir. Hoje nós temos laboratório em Cuiabá, então num raio aí que a gente consiga transportar isso em 24 horas, que hoje você consegue com um voo de qualquer lugar do Brasil, você traz para o laboratório em Cuiabá, fecunda esses óvulos através do sêmen que você escolher, ou que o programa de avaliação, ou que o seu assessor te indicar, fecunda os óvulos dessa matriz e vai produzir vários embriões. Esses embriões ficam na incubadora ali, na chocadeira, ficam na incubadora por um período de 7 dias, esses embriões retornam para a fazenda do produtor, através de transportadoras ali com temperatura e gaseificação controlada. Chegam na fazenda, a gente vai colocar em barrigas de aluguel, que nada mais são do que receptoras de embriões que vão levar essa gestação a termo, entendeu? Essas receptoras elas não vão ter a genética do embrião, elas vão só conceber aquilo ali, parir e desmamar. Então é muito importante a receptora também. A barriga de aluguel ela tem que ter uma boa sanidade, tem que ter todos os exames em dia, tem que ser fértil, tem que ter uma boa habilidade materna. Não adianta você pôr a melhor genética da sua propriedade numa fêmea que não vai dar leite. Então você faz um baita investimento e desmama um bezerro ruim. Então não tem genética que salva isso. Então todos os passos são importantes. Então, em resumo, a FIV é para você maximizar os descendentes das suas melhores fêmeas. Diferente da inseminação, que é para você utilizar o máximo dos machos, né? Isso pode ser, inclusive, no seu plantel, identificar os melhores tourinhos, fala, não, vou segurar um pouco de sêmen para mim. É outro serviço que a gente presta também, coleta, congelamento de sêmen. Algumas propriedades que a gente atende faz isso, identifica os tourinhos jovens e já usa rapidamente no seu rebanho. Perfeito. Guto, só para a gente encerrar o assunto da FIV, no caso, eu, como um produtor rural, vamos supor, eu tenho uma propriedade lá, eu nunca mexi com FIV, quais as características que eu devo avaliar na minha propriedade para melhorar ela, para que eu esteja apto a receber essa tecnologia? Ela tem uma dificuldade de ser implementada? Quais os gargalos da tecnologia? Uma tecnologia, assim, que ela é uma biotecnologia bem avançada nos termos ali de biologia, de laboratório, porém dentro da fazenda ela não vai ter nenhuma barreira, vamos falar assim. Se o cliente já faz inseminação, já é um bom passo, porque se ele faz inseminação, ele tem que ter um tronco de contenção, então você precisa ter o mínimo de estrutura. O que a gente costuma dizer é que assim, não tem nada que você não tenha na sua propriedade que a gente vai pedir a mais, entendeu? Que vai impedir e que a gente vai solicitar algo absurdo. Não, Léo, você vai ter que ter um laboratório dentro da fazenda. Não. Você tem um tronco de contenção? Hoje a maioria dos produtores tem um tronco de contenção, que é o principal. Você precisa conter o animal tem que estar até para segurança do animal e do técnico que vai estar trabalhando ali. Se não tiver um laboratóriozinho, laboratório de campo, que a gente chama porque tem um laboratório de produção de embriões e tem um laboratóriozinho da fazenda, que é um laboratório de campo, que nada mais é que um quartinho, às vezes o quartinho que você guarda remédio ali no seu curral, precisa ter higiene, precisa estar limpo, né? E ter um espaço. Ah, não tenho energia, tudo bem, a gente liga numa bateria do carro, os equipamentos nossos todos são
funcionam bateria, então não precisa nada, não tem nenhuma dificuldade, nada extraordinário para você estar utilizando. E depois que coleta esses óvulos aí, nós temos todo o equipamento que traz esse material bem acondicionado para o laboratório, depois volta para a fazenda e aí vai ser uma forma de, não é uma inseminação, mas é o mesmo método ali de prender, conter o animal e colocar esse embriãozinho lá no útero ali, no corno uterino da receptora. E aí depois diagnóstico, ultrassom, tudo que uma fazenda que já insemina com certeza daria de fazer. E a que não insemina e que quer fazer a FIV também é possível desde que tenha um mínimo de estrutura de curral, de tronco de contenção. Então, na verdade, a estrutura não diz tanto. O que vai garantir mais o sucesso é esse controle de identificar as melhores matrizes, os melhores animais. Perfeito, perfeito. Isso seria o mais importante. Léo, isso é o mais importante, é medir, entendeu? E planejar. Tem um sócio meu, o Evandro, ele costuma falar que a gente multiplica, cara. Então, Léo, se você foi lá e escolheu sua pior vaca, nós vamos multiplicar a sua pior vaca. Ou seja, esses meninos não fazem melhoramento. Às vezes não fazemos mesmo. Nós não fazemos milagre. A gente vai multiplicar. Se você foi lá e escolheu mal, obviamente nós nos sentimos na obrigação de orientar. Entendeu? Não é a nossa função. Nós temos programas que fazem isso. Nós temos colegas que têm empresas que prestam serviço em melhoramento genético. Mas se o criador não tiver, a gente vai mostrar, falar, ó, você está escolhendo mal, entendeu? É isso que você quer mesmo? Não, é isso que eu quero. Bom, aí a gente não pode fazer nada, né? Mas a gente tenta multiplicar o melhor, né? Tenta multiplicar o melhor. Maravilha. Bom, você comentou, Guto, a respeito da IATF. Aí a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Queria que você explicasse os benefícios da IATF no campo. Eu acho que é uma técnica um pouco mais difundida do que a FIV, um pouco mais de conhecimento, mas é sempre bom deixar claro aí o que você tem visto que essa técnica tem melhorado, o que ela permite ser feita. Perfeito. Bom, a IATF é a abreviação aqui para deixar claro de inseminação artificial em tempo fixo. Com certeza ela é muito mais difundida do que a FIV, é uma técnica mais simples, mais aplicável. Enfim, a grande vantagem da IATF, a primeira de todas elas, por que surgiu a IATF? Porque era muito difícil inseminar, entendeu? E eu acompanhei essa transição. O que existia antigamente era o quê? Observar o cio da vaca. E a gente ficava, e eu fiquei junto, quando eu voltei para o Mato Grosso, trabalhei numa fazenda, que eu trabalho até hoje, inclusive de um tio meu, que me abriu as portas lá nesse início, que eu e um funcionário dele, da fazenda, montava cavalo 4h30, 5 horas da manhã a gente saía, para chegar no pasto das vacas ali por volta das 6 da manhã, entendeu? E aí você começava, você olhava assim das 6 da manhã e 7 da manhã, ficava 1 hora, você tinha que dar rodeio nas fêmeas, e esperar a vaca dar cio, entendeu? Você ficava ali, aí você marcava, essa vaca deu cio de manhã, opa, vamos fechar ela para inseminar ela à tarde. Inseminava, ela deu cio 6 horas, 7 horas da manhã, vamos inseminar finalzinho da tarde, 6 horas da tarde, da noite, 12 horas depois. Aí a gente de dia fazia outras coisas ali, chegava no final da tarde e observava cio de novo, rodeio de novo. Só que aí você não tinha um lote só para fazer isso. Às vezes você tinha 3, 4, 10 lotes, depende da fazenda. Então precisava de mão de obra, precisava de tempo, de ficar ali olhando, e precisava do quê? Precisava da vaca demonstrar o cio, entendeu? Então não era simples. E aí a gente fazia isso todo dia, às vezes durante 90, 100 dias, e era Natal, Ano Novo, é igual tirador de leite mesmo, né? Não tem data. Não tem dia, cara. Natal, Ano Novo, toda hora ali, 2 vezes por dia. Enfim, e aí as pesquisas mostraram que era possível você inseminar uma vaca através de uma sincronização de cio. Então, em resumo, a IATF ela veio para facilitar o uso da tecnologia. Perfeito. Entendeu? A gente conseguia inseminar as vacas de forma agrupadas, através de terapia hormonal também, sincronizando o cio e programando, planejando de melhor forma. Não, eu vou planejar para inseminar o máximo de vaca no dia X, no dia tal. Guto, você falou um pouco, deu uma introdução sobre a IATF. Bom, e você sinalizou para a gente um caminho, que é colocar todo mundo, padronizar o cio de todo mundo ali. O que isso significa em termos de gestão na fazenda? Gestão de mão de obra, gestão de custos, como isso melhora a gestão da fazenda? Melhora muito, né? A primeira vantagem que eu falei seria você evitar a observação de cio, né?
que era muito corrido, gastava-se muito tempo e era pouquíssimo eficiente. Então, pouquíssimo eficiente, o que eu quero dizer? O resultado era bom. Você, de 10 vacas que você inseminava no cio natural, e tem propriedades que usam essa inseminação artificial convencional até hoje, de 10 vacas que insemina, emprenha 7 ou 8. Nossa, é excelente, emprenha 70%, 80%. Emprenha. Só que você insemina 10 vacas, às vezes, de 100 vacas de um lote, entendeu? Então, assim, você tem que ficar muito tempo para inseminar poucas, as poucas que você insemina emprenha bem. Perfeito. E muitas outras não dão cio ou não consegue detectar o cio dela. Então, vamos lá. Então, a gente saiu de um cenário e veio para outro aqui, de não precisar observar cio. Através da ciência, né? Os pesquisadores foram buscando medicamentos para colocar essas vacas em cio num período pré-determinado. Então, IATF, né? Quero inseminar no tempo que eu escolhi, não que a vaca escolhe dar cio, no tempo que a minha fazenda vai estar apta a fazer isso. E aí vem esse gancho para o que você falou, perfeito. Vai otimizar a mão de obra. Então eu vou concentrar meus funcionários, minha equipe, para cuidar do quê? De emprenhar minhas vacas nesse determinado período de tempo. Então eu vou escolher, e qual é o melhor tempo? Então depende da sua região. Na minha região aqui eu tenho mais capim, tenho mais nutrientes, tenho mais disponibilidade de comida no período X. Então esse é o melhor período. Suas vacas vão comer melhor, vão ter melhor condição corporal. Você concentra a sua reprodução nessa época. Simples assim. Então você coloca seus funcionários todos concentrados naquela fase de sincronizar o cio das vacas, de inseminar as vacas, fazer os diagnósticos. A equipe de veterinário também vai estar por conta daquilo ali, certo? E aí depois você tem mais tempo para fazer outras coisas em outros períodos do ano. Ah, não, quando eu for ter nascimento de bezerro, vai nascer um monte? Vai nascer um monte, num período mais curto, e você também vai concentrar seus nascimentos e sua mão de obra para cuidar daquilo ali. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a grande vantagem é a concentração ali de mão de obra. Outra vantagem da IATF, você vai gerir sua fazenda também de uma forma mais organizada. Você sabe que você sabe o número de vacas que você vai inseminar, entendeu? Porque você sabe que você vai colocar elas, você vai desafiar elas naquele período. Pode ser que não seja todo no primeiro dia da estação, porque não vão parir, mesmo com o IATF, não pare tudo no mesmo mês, né? Você vai ter os lotes ali, as categorias diferentes. Enfim, mas você consegue concentrar o máximo possível isso. E aí você consegue saber, não, eu preciso de tantas doses de sêmen, você precisa de tantas doses de determinado medicamento para sincronizar o cio, de implantes, de progestágenos, dos medicamentos que são utilizados para fazer o processo de sincronização de cio, material de insumo, botijão de nitrogênio, tudo para aquela época. E aí você consegue gerir melhor, né? E hoje é uma coisa muito importante, né? A gente estava falando de medir lá, doadora, saber qual é o melhor, e não tem nada mais importante do que isso, que é você medir as informações da sua propriedade, né? Que é o que ainda não acontece na maioria, mas as que estão tendo sucesso, essas que estão sendo acompanhadas por uma empresa de gestão, ou que a própria fazenda tem uma gestão, pelo menos das informações, né? Então você tem que controlar isso para saber, isso aqui custa tanto para inseminar, se emprenhar tanto vai custar tanto o meu bezerro, quantos quilos eu produzo por vaca exposta, quantas cabeças eu coloco por hectare. Então, assim, eu acho que hoje a pecuária está indo para um lado muito legal, muito importante, por conta também do desafio da lavoura ali, que vai pressionando a pecuária. A pecuária tem que se reinventar e eu estou vendo isso, os produtores estão reagindo, os pecuaristas estão reagindo, então... Ô Guto, escutando a sua fala, eu percebo que é meio um caminho sem volta. A partir do momento que a gente adota uma tecnologia, você se vê obrigado a progredir sempre na fazenda. Você falando da inseminação em tempo fixo, isso também te ajuda a identificar os animais que não se encaixam naquele período da estação. Que é a estação de monta, né? Que a gente já fazia com touros. Isso. E com o IATF ficou muito mais fácil, justamente por desafiar as vacas num período mais propício, vamos dizer assim, para a reprodução. Esse animal que não está ali, não está atendendo a essa estação, é um animal já candidato a sair da fazenda, né? Assim, tudo tem que ser ponderado, Léo. Assim, uma coisa é você já ter uma estação. O que é a estação de monta? Vamos voltar um pouquinho. Estação de monta, o nome já fala, né? Você tem um período pré-determinado para monta. A monta não quer dizer que ela vai ser por touro. Ela pode ser por inseminação,
pode ser por inseminação mais touro, pode ser com 2 inseminações, pode ser com 3 inseminações e pode ser 0 touro, só inseminação sem touro, entendeu? E pode ser só touro sem inseminação. Mas é definir um período de mais propício para os animais se reproduzirem. Então, quando o produtor adota essa estratégia de estação de monta, às vezes da noite para o dia, obviamente, você vai ter muitas vacas que não enquadram. Perfeito. Porque a gente costuma falar lá na empresa que uma estação de monta, ela começa quando termina a anterior. Então, assim, você terminou uma anterior, você tem vaca que ainda não pariu, tipo assim, ela passou a estação gestante, não dá de você descartar essa vaca. Certo. Não é culpa dela, é culpa do seu passado, entendeu? É culpa que você não fazia uma estação de monta lá atrás, entendeu? Então você precisa, primeira coisa, entender isso, em qual cenário que você está. Agora não, o Léo aqui é produtor, você já vem fazendo estação de monta há 10 anos, suas vacas estão aptas naquele período de tempo. Você inseminou ela uma vez, inseminou 2 vezes, fez um repasse com touro, deixou no intervalo possível dela estar gestante. E ela, mesmo assim, ela não respondeu, ela não gerou uma prenhez, lá no final a gente vai lá dar um toque nela, um ultrassom, e ela ainda está vazia, aí obviamente você tem que usar isso a seu favor. Falou, essa vaca eu tinha, sei lá, 1000 vacas, ou 100 vacas. Tem 20 que não enquadrou, que não ficou prenha. Essas 20 são as minhas piores vacas, são as menos férteis. E aí você tem que usar a informação, entendeu? Passou pela mesma condição, mesmo capim, mesmo sal, mesmo manejo, mesma equipe. E ela tá fora, entendeu? E aí você vai melhorando seu rebanho, porque vai vir outras 20 bezerras para entrar no lugar. E assim vai indo. Então, assim, precisa entender muito. Agora, do nada, não, vou cortar as vacas que estão fora. Pode até fazer isso. Só que aí você vai diminuir seu rebanho, às vezes você não vai ter reposição logo em cima, né? Guto, você comentou sobre a gente ciclar todas as fêmeas, né? Colocar todo mundo alinhar no mesmo período. E aí a gente observa que esse período é normalmente a partir de outubro. Eu queria entender os motivos da gente escolher esse período especificamente. Não, vamos lá, Léo. Assim, na verdade não existe uma regra. Cada propriedade, cada região também, mesmo dentro do estado, tem algumas particularidades. Regiões que começam a chover mais cedo, o norte do Mato Grosso ali começa a chover ali mais cedo, e aí chovendo mais cedo, que isso interfere na estação de monta? Chovendo mais cedo, você tem capim brotando mais cedo, você tem oferta de alimentos mais cedo. Então a estação de monta, ela é definida pela quantidade de alimento que você tem em determinada época do ano. Então, vamos falar do Mato Grosso aqui, que é mais claro aqui para a gente. A gente tem 2 estações bem definidas mesmo, né? Tem 4 estações do ano, mas a gente tem, para o Mato Grossense aqui, 2 estações. Ou chove ou é seco, né? Perfeito. Então, estação chuvosa ou é seca. Ou é estação seca, né? Apesar de que esse agosto nosso, que é muito seco, estava chovendo esses dias, é raro, né? Enfim, mas no geral elas são bem definidas. Guto, felizmente nosso tempo não é dos mais longos, quero agradecer a sua presença, vou já deixar o convite feito aqui para você voltar mais vezes para conversar com a gente, continuar esses assuntos que faltou muita coisa e de repente abordarmos outras situações, mas eu queria que você deixasse aí suas considerações finais e principalmente o seu contato, onde o pessoal te acha. Léo, eu que agradeço, foi uma conversa bem bacana mesmo, obviamente se você me deixar falando aqui sobre pecuária, sobre reprodução, a gente teria que ter uns 5 programas aqui para a gente conversar, mas agradeço imensamente, foi um bate-papo excelente. Bom, a Reprodução MT tem o escritório na Carmino de Campos, ali no Cuiabá Casa, quem quiser nos visitar ali, pode estar chegando ali no nosso escritório. É muito fácil achar a gente hoje pelo Instagram, @reproduçãomt. Vocês podem seguir a página lá, @reproduçãomt, vou frisar aqui. Então, às vezes até tirar dúvidas, produtores que, mesmo que não sejam nossos clientes, não tem problema nenhum, podem ficar à vontade, ir lá, manda no direct, tira dúvidas, perguntas, nós estamos ali abertos a o que tiver ao nosso alcance, o que a gente puder ajudar ali, em benefício da pecuária, vai ser bem tranquilo e bem prazeroso para a gente. Maravilha. Guto, mais uma vez, muito obrigado de você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, justamente nessa época que é mais corrida, como você comentou, para vir conversar conosco aqui. Fica um convite para você voltar mais vezes e dê um abraço em todo mundo lá da Reprodução MT, tá certo? Fechou, Léo. Ó,
Para você que está nos acompanhando, quiser rever essa entrevista ou acompanhar qualquer outro programa Porteira Aberta, é só acessar nossa plataforma de streaming, agroplus.tv. Eu fico por aqui, volto no próximo sábado, no próximo programa Porteira Aberta. Até lá!